Comportamento. Capítulo 7. Não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define aonde você vai chegar. Atualizando. Você está 50% atualizado. Nestes últimos anos treinando líderes, gerindo equipes e estudando sobre o comportamento humano, consegui identificar que o temperamento de cada indivíduo influencia uma organização, seja para o progresso, seja para a queda. Pequenas decisões mudaram grandes instituições, e nem sempre para melhor. Uma vida atualizada exige comportamentos adequados. O temperamento de um indivíduo não determina quem ele é, e sim o seu padrão. Padrão? Sim, a mistura de temperamento, educação, cultura, religião, pessoas com que alguém convive, grau escolar e experiências de vida. O padrão de uma pessoa é basicamente o comportamento repetitivo, automático e inconsciente que todos nós temos. Isso vale para as formas de falar, pensar e agir. Vale para o financeiro e para as emoções. É o seu padrão, repetição de comportamento, que atrai ou repele as pessoas. Já parou para analisar quem segue você? Que tipo de pessoa se aproxima de você? Quem chama você para jantar? E para propor negócios? Você atrai o público-alvo do seu padrão. Você é a média das pessoas com quem convive e dos livros que lê. Com temperamentos reconhecidos, é infinitamente mais fácil lidar com as pessoas, pois o nosso comportamento é diretamente manipulado pelo nosso temperamento. Uma pessoa com temperamento dominante, por exemplo, falará mais alto do que uma pessoa que tem temperamento paciente. As reações diante de uma afronta ou contrariedade também são antagônicas em relação aos temperamentos. Um extrovertido pode se divertir arranjando a situação. Já o analítico entrará em crise. Quando eu dirigia uma empresa de turismo no Rio de Janeiro, tinha como objetivo promover um funcionário a gerente. Ele era meu amigo pessoal havia mais de 15 anos. Era uma pessoa altamente confiável que vestia a camisa da empresa e não costumava rebater as minhas decisões. Eu me sentia confortável com ele. Assim, como diretor executivo, eu queria tê-lo como gerente, de forma que poderia diminuir assim a minha carga laboral. Eu o promovi e logo começaram as decepções. Ele nunca entregava os resultados esperados. Eu aumentava salário, dava bônus, abria mão da rigidez com os horários, mas ainda assim nada o fazia ter mais liderança, ser um gerente melhor e dar mais frutos. Então mudei a tática. Comecei a ser rígido e direto. Cobrava muito, ameaçava reduzir o salário, dizia que ia despedi-lo, mas nada adiantava. Ele continuava o mesmo. Você deve estar pensando, e por que você não o mandou embora? Não é fácil demitir um homem de confiança, honesto e trabalhador. Eu precisava identificar onde eu estava errando. Em 2011, participei de um treinamento em Miami, nos Estados Unidos, chamado SOAR, na Florida Christian University. Trata-se de um sistema de análise de temperamentos que ainda hoje é pouco difundido no Brasil e na América Latina. É claro que há outras ferramentas muito parecidas que estão disponíveis, como o DISC, Temperamentos Transformados e outros. Mas foi no SOAR que encontrei a ferramenta que mudou a minha forma de me relacionar com os outros. Foi nesse curso que descobri o meu erro. Esse funcionário tinha um temperamento paciente e o cargo de gerente exigia um temperamento dominante ou, no mínimo, extrovertido. Eu tinha expectativa por gostar dele, por confiar nele, de que ele assumisse a gestão das equipes, controlasse os processos e coordenasse as funções. Sabemos que a frustração nada mais é do que uma ou mais expectativas não alcançadas. Mas a culpa era minha, que criei expectativa com relação à pessoa certa
no lugar errado. Você entende? Nesse mesmo treinamento, aprendi que o temperamento paciente ama escutar as pessoas e adora ambientes tranquilos. Foi aí que tive a brilhante ideia de reposicionar o meu amigo e colocá-lo como chefe do atendimento. A nossa vida mudou. Clientes felizes, bem atendidos e resultados chegando todo dia. Ele amava ficar ao telefone, numa salinha sossegada, atendendo clientes importantes, dando atenção por telefone, tirando dúvidas com uma ultra capacidade e uma ultra paciência que lhe era singular. A partir de então, os clientes só queriam tratar com ele. Depois disso, comecei a reavaliar todos os meus relacionamentos. Com a avaliação correta, eu poderia identificar o temperamento das pessoas e conduzi-las da melhor forma para obter relações saudáveis. Percebi que o sócio que eu achava chato era, na verdade, de temperamento analítico. E era isso que nos mantinha de pé. Pois, como dominante, eu queria sonhar, avançar e conquistar. E o chato, na verdade, o analítico, queria fazer contas, planejar e cortar custos. Ele não era meu inimigo, ele era o casamento perfeito. Na época, eu só não tinha inteligência e maturidade para reconhecer isso. Mudei a minha forma de me relacionar e falar com a minha esposa, respeitando os limites do temperamento dela, ouvindo-a mais, sendo mais paciente para equilibrar a relação. E assim fui me treinando e me adaptando para cada dia ser melhor como líder, marido, pai, como amigo e como filho. Todos nós somos Homo sapiens. Nascemos com uma poderosa ferramenta chamada inteligência. Poucos, porém, pagam o preço para usar toda a sua capacidade intelectual. Se o nosso sistema cognitivo não for alimentado constantemente, não saberemos diferenciar princípios de regras, sentimentos de emoções e verdades de mentiras. Simples ações como tomar uma decisão ficam muito difíceis para quem não desenvolveu inteligência. Sem esse desenvolvimento, não identificamos os temperamentos e não adaptamos os relacionamentos. Sem inteligência, não lidamos com as emoções que cada temperamento provoca. A angústia, por exemplo, é amiga pessoal de 45% dos executivos e líderes globais. Porém, esse sentimento não tem causa lógica. Se o compararmos com a tristeza, por exemplo, veremos que esta é um sentimento por algo ou decepção com alguém. Mas e a angústia? Não sabemos de onde vem. É aquele aperto no peito para o qual não sabemos apontar a razão. Martin Heidegger, um filósofo alemão do século XX, dizia que a angústia é a sensação do nada. Então, como identificar e diferenciar algo de alguma coisa? É preciso ter muito conhecimento e reflexão. Mas essas coisas estão em falta hoje em dia. Aliás, Platão, o grande filósofo grego, alertou séculos atrás: a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Pessoas que não refletem, simplesmente não têm dúvidas, são cheias de certezas. Cuidado com elas. Uma vida atualizada tem um comportamento adequado com a sua humanidade. Nesta geração, descobrimos que não existem super-heróis. Percebemos que seres humanos erram. Erros não devem ser castigados, mas sim corrigidos. Negligência e descuido que devem ser punidos. Não confunda novamente uma coisa com a outra. Livrar-se das confusões mentais e ser altamente esclarecido são exigências para um líder atualizado, para uma vida que está buscando a atualização. Investir em treinamento para a melhoria e equilíbrio do comportamento dos funcionários, liderados ou colaboradores é prioritário, mas não exclusivo. É necessário dar atenção em outras áreas também. A educação corporativa é um dos grandes diferenciais de uma instituição. Ter um sistema financeiro saudável, uma cultura empresarial vencedora e uma visão estratégica também são diferenças que todos notam. Entretanto, repito, no final, é o seu comportamento que vai determinar onde você chegará. A consciência é o juiz supremo dos nossos comportamentos. A nossa consciência julga tudo o que fazemos.
Ela nos aprova ou nos condena? A consciência não nasce pronta. Ela é moldada pela educação. Logo, quem não treinou a consciência não tem noção de seus atos. É por isso que muita gente se comporta mal nas múltiplas áreas da vida, como a vida emocional, financeira, profissional, familiar, espiritual. E nunca percebe quando erra, pois a consciência não a acusa. O nosso comportamento é influenciado pelo nível do nosso conhecimento. E o nosso conhecimento é adquirido por meio do tempo que dedicamos à arte de pensar, ao gosto pela leitura, ao aprendizado com as experiências desta vida. Pensar é um trabalho difícil. Talvez por isso poucos se dediquem a isso. Frase de Henry Ford, fundador da Ford. Você já percebeu que há jogadores de futebol que alcançam o topo por causa do talento que têm, mas acabam descendo a ladeira do sucesso por causa de seu comportamento? Pense no caso de Adriano, o imperador. O atacante saiu do Flamengo em 2001, aos 19 anos, e começou a brilhar na Itália por causa de seus gols. Defendeu Fiorentina, o Parma e a Inter de Milão. Fez tanto sucesso que recebeu o apelido de Imperador. Adriano desconcertou adversários vestindo a camisa da seleção brasileira. Qual torcedor de futebol é capaz de esquecer a final da Copa América de 2004 no Peru? A partida entre Argentina e Brasil já estava nos acréscimos do segundo tempo, com um placar marcando 2-1 a favor do time de Tevez, Mascherano e companhia, quando uma bola foi jogada dentro da área. Ela foi na direção de Adriano. Havia naquele momento 3 jogadores argentinos próximo do imperador. Ainda assim, ele disputou a bola no alto, conseguiu dominá-la, girou ajeitando a redonda e chutou para o fundo das redes do adversário. Empate, 2-2. O golaço de Adriano deu a chance do Brasil disputar o título nos pênaltis e nas cobranças, com mais o gol do camisa 7. A seleção canarinho conquistou a Copa América. Entretanto, nem só de talento foi marcada a trajetória de Adriano. Em muitos momentos, a indisciplina, as festas sem regras e até o seu gosto, ou melhor, a dependência pela bebida alcoólica, falaram mais alto. A carreira dele começou a declinar. Embora, graças ao grande talento, ele ainda tenha tido momentos de glória, como na conquista do Campeonato Brasileiro de 2009, jogando pelo Flamengo, quando foi artilheiro da competição, Adriano passou a ter seu nome associado a polêmicas, a confusões, a dificuldades de manter o peso ideal. Chegou até a parar de jogar futebol. Curtindo o direito que tem de não querer ser mais um atleta, o atacante frustrou um país inteiro. 10 em cada 10 torcedores brasileiros concordam que Adriano, caso estivesse em forma na época, teria disputado as Copas do Mundo de 2010 e 2014. Ele poderia ter ido mais longe. Na Copa de 2018, na Rússia, Adriano tinha 36 anos, a mesma idade do atacante Klose, da Alemanha, na Copa de 2014, no Brasil. Neste Mundial, aos 36 anos, Klose marcou 2 gols e se tornou o maior artilheiro da história das Copas. E ainda foi tetracampeão do mundo. Klose é um grande jogador, mas Adriano é um imperador. Comparações à parte, o fato é que a carreira do atacante brasileiro poderia ter sido um sucesso do início ao fim, se não fosse seu comportamento. As nossas conquistas são facilmente esquecidas diante de um mau comportamento. Atualização 7. O seu comportamento definirá como o mundo se lembrará de você. Sim, as pessoas lembram mais de comportamentos do que de palavras. Em uma festa da nobreza espanhola, Dom Diego, um dos ilustres presentes, foi o orador da noite. Ele falou sobre a importância da unidade da nação, da ajuda aos mais pobres, combateu os impostos e, por fim, levantou recursos para a nobre causa da noite. 20 minutos após o discurso, o garçom que o servia deixou cair champanhe em seu terno italiano. O comportamento de Dom Diego foi tão chocante que cancelou na mente dos convidados todo o seu lindo discurso. O garçom foi humilhado.
Os gritos de Dom Diego foram ouvidos nos 4 cantos do palácio. Enfim, fale pouco e se comporte mais. A mente humana é a mais complexa de todas as espécies. Ela cria pensamentos que determinam comportamentos. Por exemplo, a maioria das pessoas engraçadas é extremamente insegura. O pensamento de que algo as ameaça gera um sentimento de insegurança, e o sentimento de insegurança leva ao comportamento engraçado como forma de defesa. Não é curioso? Esse tipo de pessoa precisa de mais atenção do que o normal por causa da necessidade de aprovação e aceitação. Por isso, tanta criatividade na hora das brincadeiras. Se você for analisar o caso citado, verá que insegurança não tem nada a ver com timidez. Apesar de insegura, a pessoa do exemplo não é tímida e se torna o centro das atenções quando brinca e conta piadas. Freud, em pesquisa com seu colega, o cientista francês Charcot, definiu que algumas doenças físicas e comportamentos dominantes poderiam ser fruto de ideias e sugestões do subconsciente humano. Ou seja, a sugestão segue sendo um poder influenciador de comportamentos. Crianças que assistem a muitos desenhos violentos na TV tendem a criar ambientes hostis em casa ou na escola. O poder da sugestão subconsciente é eficaz e acaba determinando como vamos nos comportar. O nosso comportamento é influenciado por centenas de estímulos diários que variam em diversas formas. Comportamos-nos positivamente ao sermos expostos à cor azul, por exemplo. O mesmo não acontece com cores mais quentes. A forma de interpretarmos as perdas, as dores da vida e até a morte influencia como nos comportamos em momentos de pressão. Ou seja, comportar-se corretamente é uma ciência a ser estudada. Qual é o comportamento correto? Não confunda o comportamento humano com princípios que são imutáveis ou com a moral e a ética, que são códigos milenares de conduta. Comportamento sem treinamento é imprevisível. Homens de princípios traíram suas esposas. Pessoas com moral alta desviaram dinheiro da empresa na qual trabalhavam. Comportamento sem treinamento, eu insisto, é imprevisível. O mau comportamento é a materialização de um desvio de conduta, da quebra dos códigos de ética. É o descontrole interno, agora exposto para que todos vejam. O seu comportamento sempre deverá ser compatível com a sua ICP, Ideia Central Permanente. Se você não definiu o seu propósito na Terra, dificilmente definirá o seu comportamento mais adequado. Quando a sua ICP é clara, não há dúvidas de como você deve se comportar, independentemente da situação. Por isso, pensar é uma arte que devemos prezar, pois a construção dos pensamentos é influenciada pelo nosso propósito. A soma desses fatores expõe quem somos. Na minha opinião, a filosofia deveria ser matéria obrigatória nas escolas de ensino fundamental. Hoje não temos mais pensadores como antes. Seria ótimo se o currículo escolar contemplasse matérias como inteligência emocional, inteligência financeira e a inteligência bíblica e política. Estudar os princípios de cada uma delas ajudaria a desenvolver o ser humano, seu raciocínio e a sua autocrítica. Defendo isso, pois estou certo de que essa é uma das portas de entrada para a melhoria do comportamento humano. Afinal, o que há de ser uma pessoa que não ama, que não se apega à sabedoria? Sem as inteligências supracitadas, como resgataremos as gerações futuras do caos que é previsto? Em 2014, ministrando uma palestra a mais de 200 políticos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, enfatizei a importância de aplicarmos as múltiplas inteligências. Imagine se os nossos filhos crescessem aprendendo a lidar com as emoções, a gerir sentimentos, a usar a prudência nas decisões e escolhas. Reflita, como seria a nossa descendência se eles aprendessem a ser inteligentes com as finanças?
se aprendessem a melhor forma de contornar as tantas dificuldades pelas quais já passamos. E sobre a política, até quando seremos idiotas? No latim, a palavra idiota significa aquele que olha para o próprio umbigo. E quando finalmente assumiremos o papel com a polis, ou seja, com a população? Quando expus a importância da inteligência bíblica nas escolas, um deputado, embora a reunião tenha sido na Câmara Municipal, havia também senadores e deputados, saltou de sua cadeira gritando: jamais! O nosso partido nunca permitirá que a religião volte a ser ensinada nas escolas públicas. Quando ele terminou tudo o que tinha para falar, retomei a palavra e prossegui. Vossa Excelência talvez não tenha acesso a tal informação, mas Bíblia não é religião. As religiões que se apoderaram dela. A Bíblia é o equilíbrio dos últimos 4.000 anos. Retire-a da sociedade e confira de perto o caos que vai se instalar. Se sua esposa é fiel a você, só há um lugar na terra que aconselha isso: a Bíblia. Se não matamos nem roubamos o próximo, só há um livro que direciona dessa forma: a Bíblia. Tudo o que equilibra o mundo está escrito lá. Enfim, creio firmemente que é a nossa obrigação como educadores mostrar às gerações vindouras o que deu certo no passado. Já dizia Salomão: não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Tudo o que acontece hoje é repetição do que foi um dia. Para prever o futuro, basta estudar o passado. Aprendendo sobre os temperamentos. Os seres humanos podem ter um ou mais de 4 tipos de comportamentos definidos segundo o método SOAR: dominante, extrovertido, paciente e analítico. Não existe um temperamento ruim, e sim temperamento não polido, não treinado. O objetivo é descobrir o seu e aperfeiçoá-lo até chegar ao equilíbrio. Você pode aplicar a análise SOAR comportamental em desenvolvimento e crescimento pessoal, diversidade e inclusão, do trabalho em equipe, para melhorar a comunicação e nos relacionamentos, integração com empregados, no processo de seleção de candidatos para empregos, na resolução de conflitos, num processo de coaching, na escolha de liderança, para aumentar produtividade e desempenho e também para as vendas. Entre os contextos e áreas de aplicação, citamos indivíduos, grupos, educadores, treinamento corporativo, coaching pessoal, coaching profissional, vida familiar, desenvolvimento ministerial e de igrejas, vida matrimonial, potencialização de jovens, desenvolvimento de liderança, análise de cargos laborais, processo de inovação e criatividade, processo de seleção de empregados. Na minha opinião, hoje isso seria obrigatório para o pessoal de RH, governança corporativa e também na saúde e desenvolvimento financeiro. Até os investimentos financeiros devem ser escolhidos com base nos temperamentos. Por exemplo, o dominante, ele adora riscos, enquanto o analítico prefere o que é mais seguro. Apesar de cada pessoa ter um estilo predominante, é possível termos uma combinação de todos os 4 estilos. Essa combinação é chamada de padrão para uma pessoa. E isso é uma das coisas que torna único cada ser. Nenhum estilo é melhor do que o outro. Cada estilo possui forças, potenciais e fraquezas. Quanto mais você compreender os pontos fortes de uma pessoa, mais poderá maximizar seu potencial. Há grandes diferenças individuais entre cada estilo. As pessoas são muito mais do que o seu estilo temperamental. Seus valores, crenças e experiências têm grande influência sobre como elas se comportam. Assim, reforço que o temperamento é apenas uma das influências do comportamento. A comunicação e a personalidade.
Para comunicar de forma efetiva, precisamos estar conscientes de como as pessoas interagem entre si. Nem todos interpretam a mesma palavra da mesma forma. Todo ser humano tem um filtro mental que traduz o que o interlocutor está dizendo conforme seu padrão de entendimento. O significado de cada palavra está baseado na percepção que cada pessoa possui. Da mesma maneira que assumimos que a nossa mensagem foi claramente entendida, também assumimos que se algo for importante para nós, também será importante para outra pessoa, ou que todo mundo vê o problema da mesma forma. Quando entendemos as diferentes percepções, filtros, vemos como duas pessoas podem ter uma conversa e criar opiniões totalmente diferentes a respeito do que foi dito. Contei uma história mais ou menos sobre isso no capítulo A Arte da Comunicação. Uma vida atualizada se esforça para compreender o paradigma de cada membro da equipe e aplica a teoria Minimax, minimizar os pontos fracos e maximizar os pontos fortes de cada pessoa. Vamos aprender então as características de cada temperamento e como podemos acessar as pessoas temperamentais. A definição de cada item a seguir foi retirada de uma aula que tivemos no mestrado em coaching na Florida Christian University em Orlando, nos Estados Unidos da América. Características de cada temperamento. Identifique o seu. Temperamento dominante. Fica entediado facilmente. É direcionado para resultados. Gosta de desafios e mudanças. Possui alta expectativa em relação aos outros e a si próprio. Detesta indecisões. Pode ser enfático e exigente. Possui uma autoconfiança elevada. Gosta de arriscar. O dominante aprecia respostas diretas, sem enrolação. Sua avaliação é baseada nas realizações. Ele é rápido, mas impaciente. Gosta de ser reconhecido pelos seus resultados. Como acessar um temperamento dominante? Ofereça elogios. Eles, em geral, são bons no que fazem e gostam de ser reconhecidos por isso. Dê um prêmio ou placa com o nome dele. Indique aos superiores, caso ele tenha, as suas realizações. Ofereça treinamento para trabalhos melhores. O dominante adora se aperfeiçoar. Atribua papéis na liderança. Dificilmente um dominante ficará conformado em funções que não sejam de liderança. Delegue mais autoridade e poder, mas tome cuidado com isso. Faça promoções baseadas em méritos. O dominante quer ser reconhecido pelo que ele realmente faz. Ofereça promoções para posições elevadas. Permita que ele se reporte a uma pessoa de status. Os dominantes não gostam de tratar com posições inferiores ou com seus pares. Agora veja como é o temperamento extrovertido. O extrovertido é direcionado para pessoas. Ele prefere liberdade a detalhes e controles. Ele usa bem a intuição. Ele é simpático, é persuasivo e carismático. É confiável. Ele usa bem a linguagem verbal. É amigo. Age por impulso e emoção. É autoconfiante e se autopromove. É entusiasta. Ele encoraja as tomadas de decisões da equipe. Como podemos acessar um temperamento extrovertido? Bom, implemente suas ideias criativas. Permita que ele crie. O extrovertido adora criar. Permita que ele escolha tarefas pelas quais ele se interessa. Não pressione, deixe-o decidir. Dê camisetas com a logomarca do time. Eles adoram fazer parte. Permita que o final de semana tenha 3 dias. Aliás, isso muita gente gostaria. Permita que ele diminua a quantidade da papelada. Dê a ele férias ou excursões para lugares interessantes. Permita que o horário de trabalho seja flexível.
Permita que ele use acessórios confortáveis e originais. Quando for dar presente, presenteie coisas simples como bugigangas. Os extrovertidos, ao contrário dos dominantes, não estão tão atentos ao valor do presente, mas quem está dando o presente. Dê a ele algo divertido para decorar a sua mesa, se ele trabalha contigo, por exemplo. Dê a ele ingressos para um show de comédia, um concerto musical. Agora entenda o temperamento analítico. O analítico é organizado e voltado para o processo. Ele tende a ser perfeccionista. É sistemático nos relacionamentos. Valoriza a verdade e a precisão. Suas decisões são baseadas na lógica. Quer conhecer todos os detalhes e fatos. Tem a tendência a se preocupar com tudo. Ele exige um alto padrão de si mesmo e dos outros. Não expressa a sua opinião, a menos que tenha certeza. O analítico é muito consciente e busca a qualidade. Ele é racional e traça planos para resolver os problemas. Como acessar um temperamento analítico? Elogie-o na presença de pessoas que ele admira. Dê prêmio, livros importantes e históricos. Diga a ele palavras que possam elevar a sua reputação. Deixe claro que você o aprova pela competência que ele tem. Proporcione a ele um local de trabalho silencioso e isolado. Em geral, o analítico precisa de foco e adora estar num lugar que promove o foco. Ofereça a ele programas de computador, por exemplo, que aumentem a eficiência do trabalho. Dê a ele ingressos para óperas e eventos distintos, rebuscados e eruditos. Ao contrário do extrovertido que adora um show de comédia ou musical, o analítico gosta de coisas mais inteligentes, rebuscadas. Vamos entender o temperamento paciente. O paciente gosta de eficiência e planejamento. Tende a estabelecer relacionamentos profundos. Não gosta de mudanças em cima da hora. Não gosta de conflitos. Ele é um pacificador nato. O paciente é um bom ouvinte. Ele gosta de se identificar com a empresa ou com a instituição. Ele deseja paz e harmonia. Prefere um ambiente estável. Busca lealdade. Gosta de uma atmosfera relaxada. Ele se importa com a equipe e é metódico. Como então acessar um temperamento paciente? Ajude-o a completar sua tarefa. Ele se apega a pessoas que o ajudam. Dê uma vaga no time, porque ele nunca vai conquistar isso sozinho. Faça elogios pessoais. Faça um esforço para compreender o que ele está falando. Às vezes você é dominante e não gosta de escutar e dificilmente vai compreender a velocidade de um paciente. Ofereça mais tempo de folga. Leve a sério as perguntas que ele faz. Tenha com ele atitudes pacientes e amigáveis, porque como ele trata as pessoas, assim ele espera ser tratado. Promova encontros sociais com ele. O paciente é muito humano. Dê presentes pessoais que demonstram que você se importa com ele. Dê fotografias que trazem boas memórias. Escreva cartas de agradecimento, ao invés de mandar um e-mail. Nosso comportamento só poderá ser aperfeiçoado se tivermos o conhecimento e as ferramentas corretas para isso. Dedique-se diariamente ao cuidado com os temperamentos. Identifique, treine e aperfeiçoe. Identifique, treine e aperfeiçoe.